Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento Informa Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bom dia, que alegria estar com você, né? Doutora Márcia já está chegando por aqui, doutor Denilton está chegando também. Programa muito legal. Agora são 8 horas e 22 minutos, você pode ligar, você pode participar. Como sempre, ligue no 3446-2107, 3446-2114. Se você tem pergunta, pode fazer pergunta. Se você não tem, deixa o seu nome e você vai concorrer no final do programa a um belíssimo kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Agora são 8h23, doutora Márcia. Bom dia, doutor Denilton. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. E vamos começar então falando sobre os principais ou o principal motivo que o paciente procura consulta com o especialista, né, com o proctologista. E também acho importante nós comentarmos geralmente quem o encaminha, né, até a sua consulta, até o seu consultório, qual especialidade, se quais médicos que acabam encaminhando esse paciente até o seu consultório. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro quero agradecer o convite da doutora Márcia a vir aqui a expor algumas patologias, algumas doenças relacionadas à minha especialidade, que é chamada coloproctologia. Bem, a minha especialidade, ela está responsável a estudar e tratar as doenças do intestino grosso, que é chamado cólon, do reto, ânus. No consultório, a maioria dos pacientes vem encaminhado pelo clínico geral, ou pelo próprio paciente que acaba escutando ou ouvindo comentários da minha pessoa, da especialidade. A maioria dos pacientes chegam ao consultório com história de sangramento anal. E, às vezes, os pacientes acham que todo sangramento anal é devido a hemorroida ou algum machucado, né? E, na verdade, tem várias doenças específicas que podem acometer a região anal, do ânus. E do cólon também, que vai ser exteriorizado pelo sangramento anal. Dr. Denilton, o paciente, quando ele chega no seu consultório, provavelmente ele chegue bastante com muita dor, né? Com bastante medo, até medo de ser tocado, por já estar com dor no local. E também, né, na verdade, com medo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é realizado o exame proctológico, né? O que o médico faz, se existe alguma posição que o paciente tem que ficar. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Sim, bastante importante essa pergunta. Todo paciente que chega ao consultório, primeiro a gente vai fazer uma anamnese, ou seja, conversar com o paciente, ver realmente o que ele está sofrendo, a queixa do paciente, ver como que caso o sangramento anal é mostrado, é exteriorizado, né? Depois da conversa, ele vai ser examinado o paciente. O paciente geralmente deita-se na maca e fica de lado, e a gente vai fazer um exame proctológico. Isso que é bem importante, porque dependendo do exame, a gente pode evitar que o paciente faça exames desnecessários. Por exemplo, uma colonoscopia é um ótimo exame, é um exame que eu faço frequentemente. Só que uma colonoscopia é um exame para a gente estudar o cólon, ou o intestino grosso. O melhor exame para se perceber uma doença em ânus é o próprio exame direto no ânus. Você olhar e ver se o paciente tem alguma lesão no ânus, ver se ele tem uma hemorroida realmente. Pode-se passar um aparelho no próprio consultório sem a necessidade de um preparo intestinal
um exame chamado anoscopia. Diferentemente da colonoscopia, que vai examinar o cólon, a gente vai examinar o ânus, por isso que chama-se anoscopia. A partir disso, a gente pode diagnosticar a patologia, a doença do paciente. Sabendo o que o paciente tem, você já pode naturalmente tratar a doença, sem a necessidade de outros exames. 101.9. Muito bem, agora são 8h27, que legal, né? São temas, programas, assim, bastante interessantes para a gente tirar dúvida, para a gente conhecer, né? Olha, gente, já está aqui a nossa amiga Mônica, e ela está, assim, com bastante disposição para atender você. Então, se você ligar no 3446-2107 ou 3446-2114, você vai concorrer no final deste programa a um belíssimo kit de produtos cosméticos, tá bom? Agora são 8h27. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Perfeito, doutor Denilton. Então, com isso, nós ficamos sabendo como é realizada, então, essa consulta, né, no consultório, como é verificado, então, a região afetada de uma maneira clínica, né? O senhor comentou a respeito da colonoscopia, né? E cada vez mais nós temos visto indicações, né? Até em revistas, em jornais, na televisão mesmo, cada vez mais os meios de comunicação citam, né, a colonoscopia como um exame bastante importante na prevenção do câncer de cólon, né? E eu gostaria então que o senhor falasse quando que há essa necessidade dessa realização, né, da realização desse exame da colonoscopia. Realmente, é um ótimo exame a colonoscopia. Quando bem indicado esse exame e realizado o exame, que geralmente a gente faz com uma sedação profunda, onde o paciente ele fica dormindo durante o exame e tem pouco desconforto durante a realização do exame. A parte mais chata do exame é o próprio preparo intestinal, onde o paciente tem que ficar por cerca de 2 dias com uma dieta líquida, é usado laxante para a pessoa poder evacuar. E quando se faz esse exame, o paciente ele é sedado, você introduz uma ótica, uma câmera dentro do intestino, através do ânus, e você pode estudar o cólon. Quando você identifica alguma lesão, mesmo sendo pequena, dependendo do tamanho da lesão, a gente consegue tirar essa lesão. Essa lesão pode ser um pólipo, pode chegar a ser até 3 centímetros, a gente consegue tirar muitas vezes essas lesões. Essas lesões são lesões pré-malignas, essas lesões que podem originar o tumor, um câncer de cólon. As pessoas que são candidatas, ou seja, as pessoas que merecem fazer esses exames, quem são? São pessoas que têm um risco aumentado para ter uma neoplasia, para ter um tumor de cólon. Uma pessoa abaixo, ou seja, uma pessoa com 20 anos, 30 anos, a chance de ter um tumor de cólon é muito baixa. Geralmente, essa paciente que chega ao consultório com queixas de sangramento anal, provavelmente ela tem uma doença em ânus. Pode ser que tenha uma doença em colo, sim. Mas se você examinar o paciente e ver que ela tem uma doença anal, esse paciente não é indicativo para fazer uma colonoscopia. Diferentemente, se você examina o paciente e você não acha nenhuma lesão anal, não, daí sim, daí você pode pedir ao paciente indicar uma colonoscopia. Você vai examinar o resto do intestino e tentar identificar uma lesão que esteja sangrando. Um paciente de risco médio ou alto de ter um tumor de cólon, um tumor de intestino grosso, são pessoas que têm alguém na família
que já tiveram uma doença de cólon, um tumor de cólon. Essas pessoas são indicativos de fazer uma colonoscopia. E pacientes acima de 50 anos de idade que já tiveram algum sangramento exteriorizado pelo ânus. Também são pessoas que são orientadas a fazer uma colonoscopia. Dr. Denilton, sempre essa pessoa candidata, né, a um câncer coloretal, os primeiros sintomas, né, dessa doença, nós podemos dizer, ele vai ter inicialmente esse sangramento retal, anal? Frequentemente, os primeiros sinais de uma doença em colo são os sangramentos anais. Muitos pacientes chegam no consultório com dor abdominal, dificuldade evacuatória. Também muitas vezes eu peço uma colonoscopia, eu faço uma colonoscopia nesses pacientes, mas raramente a gente encontra uma doença maior, um tumor nesses pacientes que têm dor abdominal. A não ser que a pessoa tenha um hábito evacuatório normal, e cerca de 2, 3 meses que antecedem a cirurgia, ela muda o hábito intestinal dela, ou seja, ela evacuava frequentemente, de repente teve uma dificuldade para evacuar, assim, daí acende uma luzinha, né, a gente já começa a pensar, será que tem alguma coisa a mais nesse intestino que deve estar obstruindo esse colo, esse intestino? Não sei, a gente só vai ter certeza fazendo um exame. Porém, boa parte das vezes, o sinal que o paciente é o sangramento anal, sim. Por isso que alguns pacientes que têm um risco médio ou alto de ter uma neoplasia de ânus, a gente só vai ter certeza, de ânus e de cólon, né? Só vai ter certeza examinando. Por isso que eu comentei, o exame anoscópio, o exame baixo, é muito importante. Caso identifique a lesão no ânus, você não tem a necessidade de fazer uma colonoscopia. Se você já achou o problema, porque vai procurar mais. Caso você examine a parte baixa, ânus, reto, que você pode examinar no consultório mesmo, você não identificou a causa do sangramento, aí sim, aí é motivo para a gente examinar mais e tentar identificar esse causa do sangramento. 101.9. Muito bem, muito bem. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde e hoje conversando com o Dr. Denilton, né, doutora Márcia? Olha, gente, pode ligar, viu? Está aqui conosco a Mônica, sempre à disposição para te atender. Olha, o kit de produto cosmético que nós vamos sortear hoje é maravilhoso. Ligue 3446-2107, 3446-2114. No final do programa, lá para as 9 da manhã, mais ou menos, daqui a um pouquinho, né? Vamos estar fazendo o sorteio, certinho? Agora são 8h34. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de E vendo que esse paciente possui as lesões, né, possui o câncer de cólon, esses tumores, eles têm cura? E como diagnosticar, como se fazer o tratamento? Sim, o tumor de cólon tem cura. Depende, lógico, do grau, do estadiamento desse tumor. O tumor identificado no início, como eu comentei no início, então são lesões polipóides, são os pólipos, né, que geralmente vão dar origem aos tumores de cólon. Quando identificado no início, no próprio exame colonoscópico, você já consegue tratar esse paciente, porque você retira, com o próprio exame, você retira essa lesão. Essa lesão vai ser encaminhada para o exame histopatológico, ou seja, o patologista vai olhar no microscópio e vai identificar se essa é uma lesão pré-maligna ou se já é um tumor. Mas quando você consegue retirar com uma margem de segurança boa, esse paciente está curado. E a gente sabe que a única maneira de prevenir o tumor de cólon com exames é a colonoscopia. Agora, pacientes que são necessários levar a uma cirurgia para o tratamento de câncer, sim, boa parte dos pacientes tem cura. Você, no caso, vai ter que fazer um estadiamento desse paciente, às vezes já não tem metástase, já não tem a sementinha espalhada para algum lugar do corpo, né? Ou se não está muito grande essa lesão. Mas a grande maioria das vezes o paciente sai muito bem da cirurgia,
e fica curado. Nós conversamos inicialmente sobre esses tumores, essas doenças proctológicas, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm dúvida, Dr. Denilton, que é a diferença do urologista e do proctologista, né? Qual é a diferença dentre essas especialidades? Essa é uma pergunta muito boa, porque boa parte dos pacientes às vezes chegam ao consultório esperando que vai ser examinado da próstata, pela semelhança da especialidade, proctologista como próstata, mas na verdade a próstata é examinada pelo urologista. O exame, quando se faz, é até parecido, né? Porque você vai examinar o homem pelo ânus e você consegue chegar facilmente à próstata, que fica anteriormente ao ânus, ao reto, né? Só que o médico que trata a próstata e que vai fazer o acompanhamento e o screening ou a prevenção para tumor de próstata é o urologista. Isso também é muito comum no consultório do urologista, irem procurar um tratamento para doenças orificiais, ou seja, doenças de ânus, né? No consultório do urologista. Daí eles já encaminham para a gente, porque no consultório do proctologista você tem aparelhos para examinar dentro do ânus. Você consegue identificar algumas lesões. O urologista ele vai fazer um toque, vai sentir a próstata e ver se tem alguma nodulação, né? Então, geralmente, às vezes o paciente tem uma hemorroida, a gente já toca também, mas não é o especialista. O especialista para próstata é o urologista. Rede de Rádios 101.9. Maravilha! 8 horas e 38 minutos. Interrompi essa conversa legal da doutora Márcia com o Dr. Denilton para falar para você que está ligado com a gente que só ligar 3446-2107, 3446-2114 para concorrer o kit de produtos cosméticos no final do programa, tá bom, doutora Márcia? Dr. Denilton, então, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, dos pacientes que vão à sua clínica, que fazem a consulta, que tem a sua queixa, né, de sangramento, qual é o percentual que necessariamente precisa efetuar a colonoscopia? Não, a percentual é baixa. Por quê? Geralmente o paciente chega ao consultório médico com queixa ou dor anal, ou sangramento anal, ou dor abdominal. Examinando o paciente, identificando a causa do sangramento, não há necessidade de fazer a colonoscopia. Assim, cerca de 15, 20% dos meus pacientes há necessidade de fazer a colonoscopia. A maioria a gente consegue tratar no consultório. É normal o paciente chegar, sentar na mesa, né, da consulta e falar: doutor, eu tenho hemorroida. E lá vem o encaminhamento do médico, o paciente com hemorroida. Na verdade, é uma doença muito frequente, muito comum, e boa parte dos pacientes realmente tem hemorroida. Mas não é todo sangramento anal é devido à hemorroida. No ânus, a gente pode ter lesões, desde fissura anal, né, que o paciente geralmente vai ao banheiro, tem uma dor danada, uma dor forte e sangra, né? Geralmente é provocado por um intestino ou fezes bastante endurecidas ou amolecida. A própria diarreia pode dar fissura anal. Temos também casos de hemorroidas, que são trombos hemorroidários. São aquele aumento de volume que se dá da noite para o dia, no ânus. Geralmente sangra, bastante dolorido. O paciente vem com queixa de hemorroida. Na verdade, aquilo não é hemorroida, é um trombo, é um coágulo de sangue, que muitas vezes o próprio vizinho ensina algum tratamento, passando algum produto, né? Independente do que você passar, aquele trombo ele some, ele desaparece. Então, na verdade, quanto menos remédio se passar no ânus, melhor. Porque às vezes a própria pomada ou alguma receita, alguma folha que se passa, às vezes ela irrita muito a região do ânus. Então eu indico a pessoa não aplicar muito remédio no ânus, porque é mucosa e ele também pode absorver muita substâncias assim nocivas à saúde da pessoa.
Casos de prurido anal, ou seja, de coceira anal, né? É muito frequente as pessoas tomarem remédio para verme, achando que vai sarar, às vezes até os colegas receitam. Não é errado, só que às vezes não é isso. Às vezes a pessoa tem uma alergia que desenvolve naquela região e tem que ser passada uma pomada adequada. Não é pomada para hemorroida, que só piora, né? Então, às vezes, um exame bem feito, você pode identificar o problema da pessoa e tratar corretamente. Existe também, sempre existiu, mas na atualidade existe muita doença sexualmente transmissível na região anal. Não só o homem sexual tem doença, as mulheres têm doença no ânus provocado por DSTs, né? Tumores provocados, parecido com o HPV que se diagnostica no colo uterino. Você pode identificar lesões de condilomas no ânus, que são lesões pré-malignas também. Existe uma incidência menor, mas existe doenças de gonorreia, sífilis, o HPV, que são condilomas. Existem várias doenças sexualmente transmissíveis que também tem no ânus. Existem sangramentos anais provocados por doença chamada colite ulcerativa, retocolite ulcerativa, né? Que é uma inflamação que é dada na mucosa, na parede do ânus, do reto e às vezes do colo. Doença de Crohn, que pode dar no colo, né? E boa parte das vezes, ou algumas vezes, os pacientes têm vergonha de ser examinados. Às vezes o paciente mais idoso tem muita vergonha de ser examinado. Então, ele tem uma história de sangramento anal que perdurou às vezes 5 anos, 10 anos, e ele fica na cabeça que aquilo é uma hemorroida e é normal. E às vezes o próprio colega médico, por não ser da especialidade e também pela dificuldade do exame, ele não consegue examinar adequadamente esse paciente. Então, às vezes o paciente fica na ideia, é sangramento, mas é minha hemorroida que sangra, é minha hemorroida, e não examina. Quando vai examinar, às vezes, né, é surpreendido por um tumor. E tem na ideia, normalmente a pessoa acredita que, assim, a população acredita que a hemorroida virou câncer. Não, não é verdade. Ela já era um câncer desde o início, né? A hemorroida não vira câncer. Às vezes o paciente, eu diagnostico e falo para o paciente, o senhor tem uma hemorroida. Tá? Daí o paciente, mas essa hemorroida não vai virar câncer? Eu falo, não, a hemorroida não vira câncer. A hemorroida é hemorroida. Tem como se tratar. Algumas vezes eu trato até no consultório, sem necessidade de cirurgias. Às vezes a gente faz um procedimento chamado ligadura elástica, que você consegue melhorar e curar o paciente, né? De sangramento, daquela esterilização. Toda vez que vai evacuar, sai um caroço, uma bexiguinha no ânus. Quando o paciente tem essa queixa e consegue retornar totalmente essa bexiguinha, esse nódulo para dentro do ânus, muitas vezes a gente consegue no próprio consultório, a gente consegue tratar esse paciente, fazendo uma ligadura elástica, e você evita uma cirurgia e o paciente fica livre desse problema também. Ou seja, tem vários probleminhas, vários pormenores que tem no ânus, e não é tudo uma hemorroida. E, como eu falei, se o problema está no ânus, não é você fazendo uma colonoscopia. Às vezes o paciente chega no consultório, traz um laudo de colonoscopia, meu problema é esse. Não, o problema não é no colo, o problema é no ânus. Né? Então, no ânus, você vai examinar diretamente no ânus. Agora, quando o problema é no colo, ou seja, no intestino grosso, sim, a colonoscopia é um ótimo exame e eu faço e indico quase sempre. Maravilha, essa conversa está muito boa, né? O que eu gosto desse programa da Bifarma é que a doutora Márcia, o Paulo, né, a Bifarma sempre convida pessoas com bastante capacidade de falar de maneira simples, né? Tudo aquilo que a gente precisa saber. Ligou para nós aqui uma amiga nossa lá de Planaltina. Muito obrigado pela ligação. A Maria de Castro. A dona Maria, muito obrigado, tem 60 anos, né? E ela me pediu, dá para você me dar um endereço do Dr. Denilton? Isso é muito legal, né? Eu acho muito bonito quando a pessoa fala assim, eu preciso de tirar uma dúvida, então procura o médico, não vai conversar com o vizinho, com a vizinha, porque cada um, né? Não adianta. Bom, o Dr. Denilton Villani, ele atende na Avenida Rio Grande do Norte, 1314,
fica no centro de Paranaíba, perto do Senac ali, né? O telefone é 3423-2829. Anotou aí, Dona Maria? 3423-2829. Liga lá e conversa com o Denilton, tá bom? Agora são 8h46. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde. 7, né? 8h47 minutinhos. Nós tivemos aqui um probleminha de pique, né? Do pique do sinal da rádio, mas tranquilo. Vamos lá. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Considerações que o senhor aqui citou, e eu gostaria de lhe perguntar a respeito também de uma outra, não sei se a gente pode considerar como doença, né, mas um problema que é bastante comum, principalmente nas mulheres, né, que é a constipação intestinal. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, dos sintomas. Eu vejo que é muito importante a gente comentar a respeito, até porque hoje a população, por vezes, faz uso indiscriminado de muitos medicamentos, de muitos produtos. Graças a Deus agora, pelo menos os antibióticos entraram numa lista aí de controle de receituário, né? Então, por vezes, anteriormente, os antibióticos eram utilizados sem nenhum controle, né? E deixavam a flora intestinal, né? Totalmente sem bactérias que são benéficas à nossa saúde, né? Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse um pouquinho a respeito da constipação intestinal, como ela é causada, dos sintomas dessa doença. É uma queixa também bastante frequente no consultório. Tanto o homem quanto a mulher tem constipação. Só que acho que 80% das vezes são as mulheres que queixam mais de constipação. Talvez seja pela própria educação. Desde nova, a menina tem dificuldade no banheiro, né? Talvez pela dificuldade de encontrar um banheiro com mais facilidade. Então, eu acho que isso acaba transmitindo para a vida adulta, e a mulher, às vezes, sai de uma viagem, fica uma semana fora e não acha um jeito de ir no banheiro, né? Tem uma vergonha, não consegue, mas é da pessoa mesmo, não tem jeito. O homem, às vezes, é um pouco mais fácil, mas também a gente encontra constipação no sexo masculino. Agora, a grande maioria das vezes é por má hábito alimentar. Quando se ingere grande quantidade de carboidratos, são massas, né? Isso dificulta o movimento das fezes, do bolo fecal dentro do intestino grosso, do cólon. E a pessoa tem uma dificuldade de transmitir esse bolo fecal de uma parte do intestino grosso, que é o cécon, até o ânus, né? Até o final do reto. Outro problema é assim, hoje a gente tem vida tão corrida, né? Então a gente às vezes esquece de tomar líquido. Então é muito importante também ingerir cerca de 2 litros de líquido por dia. Pode ser o que for, suco, que seja refrigerante, ou chimarrão, pode ingerir, mas tem que ter uma quantidade grande de líquido no intestino. E as fibras também, que é o todo segredo. A pessoa que ingere uma quantidade suficiente de fibras durante a alimentação, ela dificilmente tem evacuação. Não é que não vai ter, só que é mais difícil. Então, se a pessoa tem um hábito já pela manhã comer uma fruta, no almoço comer as verduras, legumes, cozer o mínimo possível desses alimentos, né, que daí permanece uma quantidade maior de fibras. E outro problema é o sedentarismo. Se a pessoa tem uma vida, não é agitada de não parar, está trabalhando, às vezes passa, mas eu não paro de se mexer. Mas não é isso. Às vezes, se a pessoa tiver um momento onde ela pode relaxar um pouco mais, uma caminhada,
não naquele momento de trabalho, né? Então, às vezes, aquele momento prazeroso do exercício, né, acaba liberando substâncias e que faz o intestino movimentar, ter os movimentos melhores e conseguir transmitir esse bolo fecal até conseguir ter vontade de evacuar, que às vezes as pessoas nem têm vontade de evacuar. Tem cólicas abdominais, mas não é aquela evacuação que consegue ficar tranquilo depois de evacuar. Então, eu acho que os segredos são esses. Assim, quanto os laxantes, realmente tem gente que só consegue ir no banheiro usando laxante. Às vezes eu receito laxante também, que às vezes a pessoa já está tão acostumada com laxante que não adianta você querer mudar muito o hábito alimentar da paciente, porque esse laxante já destruiu todas as células nervosas, células neuronais da parede do intestino. Então o intestino ele está parado. Você pode tentar estimular ele, que ele não vai funcionar mais. Então são pessoas que realmente tiveram problema e vai ter problema por muito tempo. Mesmo melhorando o hábito alimentar, às vezes é muito difícil a gente melhorar assim, o hábito evacuatório das pessoas. Mas tem que estar assim, tomar bastante líquido, uma quantidade grande de fibras por dia, melhorar assim, a obesidade, né, diminuir a obesidade, aumentar o exercício físico diário. São essas medidas. E evitar comer o que faz mal, que é a farofa, né, farinha de mandioca. Às vezes só tirando isso, às vezes a pessoa já melhora. 101.9. Agora são 8h54, que maravilha, né? Estamos juntos. Falando com o Dr. Denilton Villani, ele que atende na rua Rio Grande do Norte, 1314. E o telefone é 3423-2829. Agora, você pode ligar também no 3446-2107, 3446-2114, para deixar o seu nome para concorrer o nosso kit de produtos cosméticos com oferecimento da Bifarma. Agora são 8h55. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. E, doutor, esses leites fermentados e iogurtes próprios, né, que se dizem que combatem, no caso, esse tipo de problema, né? É verdade isso? Funciona, sim, funciona realmente. Tem nomes comerciais, né? Encontra no supermercado, Active, ele funciona sim. Mas também se a pessoa tiver o hábito de usar, por exemplo, uma aveia, uma linhaça, um farelo de trigo, são substâncias muito parecidas com o iogurte que você compra no supermercado. São fibras, né? E são fermentados que melhoram a quantidade, assim, as fezes começam a ficar mais úmidas, mais molhadas, porque ela retém o líquido, né? E então melhora a flora intestinal e, consequentemente, melhora também a evacuação. Realmente funciona. Que a gente fala, mudança dos hábitos, né, de vida, dos hábitos alimentares, vão proporcionar uma melhoria, né, na qualidade de vida desse paciente, né? Então, quem utiliza uma fruta, que seja possível a utilização dessa mesma com casca, né, a utilização dos feijões, leguminosas, com pouco cozimento, como o senhor já citou, né, isso tudo vai fazer com que a parede, né, a parede dessas leguminosas ajudem, então, em toda a questão da fisiologia do intestino, né? Para finalizar, Dr. Denilton, eu gostaria que o senhor falasse de mais uma doença que nós falamos já um pouquinho, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dos sintomas, né, de como tratar essas fissuras anais que o senhor comentou, que é bastante comum em consultório isso também.
A fissura anal é muito frequente, tanto homem, mulher, adolescente é muito comum. Ela é provocada. A fissura nada mais é do que uma rachadura que dá no ânus. Então, o ânus, nós temos ali a musculatura do ânus, que ela é responsável em deixar o ânus fechado. Quando a pessoa vai ao banheiro evacuar, ela precisa ter um estímulo, a gente chama de um reflexo, no ânus, em que vai relaxar essa musculatura do ânus. E, consequentemente, a pessoa com um pouco de força abdominal, que faz na barriga, ela consegue evacuar. Porém, algumas vezes, se essas fezes saem muito ressecadas, ou seja, a pessoa tem o cocô ele todo em pedacinho, né? Então, quase todas as vezes que vai ao banheiro, vai machucar. Ou mesmo, às vezes, a própria diarreia. Todo mundo acha que já teve uma diarreia, sabe que é difícil evacuar quando as fezes estão moles. E geralmente machuca, dói, às vezes sangra o ânus, né? Então qualquer trauma que pode ter no ânus pode causar uma fissura anal. Quando diagnosticada no início, essa fissura, então a gente chama fissura anal aguda, ou seja, cerca de até 2 meses, essa fissura, se a gente conseguir melhorar o hábito evacuatório das pessoas, se essas fezes melhorarem o aspecto, geralmente essa fissura ela cicatriza, não é de um dia para o outro, às vezes umas 2, 3 semanas essa fissura fecha e a pessoa volta a ter a vida normal. Porém, se a pessoa demorar a tratar essa fissura, o que acontece? Como geralmente dói bastante o ânus, quando a pessoa vai ao banheiro, ela acaba evitando ir ao banheiro. Então, às vezes, quando vai ter umas fezes endurecidas, vai passar pelo ânus, como vai estar dolorido, daí o ânus fica mais fechado, daí a pessoa não consegue evacuar direito, daí machuca mais, então vai virando um ciclo vicioso. Como dói, fica contraído, ao evacuar vai ter dificuldade, então aquilo só vai piorando. Alguns casos só melhora com cirurgia, porque a gente tem que tirar aquela fissura e às vezes até enfraquecer um pouco a musculatura do ânus, porque a pessoa tem muita dificuldade para evacuar. E depois vai criando como se fosse uma cicatriz, um calo ali no ânus. E não adianta, pode fazer todo o tratamento clínico que quiser, não melhora, a não ser que você tire chama uma papila, aquela área que tá endurecida, né? Então, quando acontecer isso, melhorar bastante o hábito de alimentação, bastante fibra, bastante líquido, para as fezes ficarem assim, num aspecto bom, né, que não machuque muito no começo, lógico que vai doer, mas depois isso vai melhorando, gradativamente essa fissura vai cicatrizando. É uma queixa bastante frequente também, como eu disse, adolescente, porque muito lanche, né? Às vezes pouca verdura, pouca fruta, né? Então as fezes saem muito ressecadas a maioria das vezes. E daí acaba machucando. Então é muito frequente. Também quem usa laxante, que são catárticos, ou seja, laxante que a pessoa só evacua com as fezes amolecidas, né? Também o ânus ele não trabalha como ele deveria, em abrir e fechar. A pessoa consegue evacuar com o ânus quase fechado. E isso vai cicatrizando o ânus. Quando a gente examina, a gente observa que a pessoa tem o ânus fechado. Mas muitas vezes é provocado pelo próprio uso crônico de laxantes catárticos, que a gente chama, que a pessoa só evacua com as fezes amolecidas. Então, daí, esse caso também, grande maioria das vezes, é cirúrgico. 101.9. Muito bem. Tá aí o Dr. Denilton, né? Já chegando no finalzinho. Alguém ligue para mim bem rapidinho para fazer o sorteio, tá? Por favor. 3446-2114, 3446-2107. Dr. Denilton, eu agradeço então a sua presença. Nos foi de grande valia tê-lo aqui no nosso programa e ter esclarecido então aos nossos ouvintes muitas dúvidas a respeito da sua especialidade, a respeito de doenças bastante comentadas, né, e que as pessoas possuem bastante dúvidas a respeito. Então eu agradeço e deixo aqui para o senhor finalizar o programa. Eu espero que tenha sido de grande valia as informações que eu passei, um pouco do que eu passei. A especialidade, assim, tem várias particularidades, várias coisas
relacionados ao ânus, ao cólon, né, ao reto, que muitas vezes é deixado de lado, né? Às vezes alguns profissionais, por não ser da especialidade, acham que não tem muita importância, mas muitas vezes para o paciente é um incômodo danado, algumas patologias, né? Então, o que eu acho mais importante a todos é assim, não deixar de dar importância ao sangramento anal. Não acho tão importante o exame de sangue oculto nas fezes, como muitas vezes chega no consultório o paciente, se ele já está sangrando no ânus, você tem sangue, não tem que ficar fazendo um exame, tem que ser examinado. Não precisa ficar desesperado quando aparecer um sangramento anal também. Às vezes a pessoa fica, ainda mais ouvindo o que eu estou falando, vai ficar tão preocupada, teve um sangramento anal. Não é que pode ter sangramento anal, mas de repente, se tiver um sangramento pequeno, uma dor anal, alguma coisa assim, não precisa correr em querer um tratamento, né? O que é errado é a pessoa estar um longo tempo sangrando e achando que isso é normal. Não é normal, tem que ser examinado e ver, não é normal sangrar pelo ânus, né? Então aquele sangramento crônico, aquilo que a pessoa vai deixando de lado e tem na ideia que isso é uma hemorroida, não, eu acho que é aí que a pessoa tem que se atentar e procurar um tratamento, realmente tentar identificar o que é, né? Não precisa ficar desesperado se tiver um sangramento simples, né? Mas se o paciente for mais jovem, essas coisas geralmente não é tumor, não precisa ficar preocupado. O tumor é frequente, mas não é tão comum assim de achar que todo sangramento é um câncer, né? Mas eu agradeço o espaço que foi permitido falar a vocês, agradeço a você, doutora Márcia, e estou à disposição a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, um bom final de semana aos ouvintes. Milton, é com você. Certinho, doutora Márcia. Eu quero só aqui falar do endereço do Dr. Denilton Villani, Avenida Rio Grande do Norte, 1314, o telefone é 3423-2829. E agora vamos para o sorteio, né? Alô, Juscelina. Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. De onde você fala? Fala Jardim Simone. Jardim Simone, que legal. Fala para mim um número de 1 a 23. 23. Número? 23. 23. Então tá legal. Quem ganhou foi você. Obrigado. Você passa lá na Bifarma e retira o seu kit, tá bom? Tá bom, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Outro. Gente, sábado que vem, se Deus quiser, tem mais sorteio, tá bem? E tem mais programa também, tá bom? Das 8h20 às 9 da manhã tem programa da Bifarma. Tchau, gente, tchau, bom final de semana, fique com Deus. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural.